Norte Fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. O melhor futuro para seu filho está no Colégio Salesiano Campus. Aqui no Salê, tradição e modernidade se unem por um ensino que prepara de verdade. Contamos com uma infraestrutura fantástica, professores altamente qualificados, atividades esportivas, culturais e um ensino que vai muito além da sala de aula. Ligue 2101-4900 e garanta já a vaga do seu filho. Vencer mais, vencer Salê. Matrículas abertas. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campus. Pode contar. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 9 de dezembro de 2025,
Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Você acompanha este programa agora também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco vai estar editado em podcast, depois tem os cortes também de hoje, enfim, para você não perder nada de hoje da edição do Folha no Ar de 9 de dezembro de 2025. Pelo aplicativo Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, pelo app também da própria Folha, exclusivo da Folha para Android e iOS, enfim, em todos os canais você consegue acessar aí a nossa programação, curtir, seguir, compartilhar, né, e participar também das promoções que a gente sempre faz aqui. Agora mesmo teve show de Flávio Venturini e Sandra de Sá em Campos, né, com muitos sorteios de ingresso, enfim. São 7h06, eu sou o Cláudio Nogueira, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã e a gente começa com a previsão do tempo. Calorão para hoje, tem um anúncio até de uma chegada de uma mudança de tempo para o centro-sul. Ontem choveu de novo forte no sul, alguns pontos lá da região sul do país, Rio Grande do Sul, por exemplo, sacrificou também aí algumas localidades, mas aqui para a região sudeste, por enquanto, a previsão para hoje é de tempo nublado, mormaço, aquele mormaço forte e calor. A mínima para hoje é de 23 graus, a máxima de 33, agora faz 26 graus aqui no centro da cidade. Tem até um alerta aqui no aplicativo do Instituto Nacional de Meteorologia trazendo chuva forte, mas nos detalhes não tem nenhuma precipitação prevista para hoje. Então vamos seguir aqui acompanhando qualquer mudança nesse boletim de tempo, a gente passa para você. Mas a princípio é tempo parcialmente encoberto, com calor de 33 graus. A umidade fica alta, né? Fica essa sensação muito maior do que a temperatura real. Bom, 7h08, o Folha no Ar de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Vamos trazer aqui um painel político e esportivo também, destacando aqui a prisão do Bacelar, a votação da prisão de Bacelar por Moraes na Alerj, que aconteceu ontem, e suas consequências, né, baseado, claro, evidentemente em todas as informações, tudo que está acontecendo. A Assembleia Legislativa votou ontem num placar apertado, o primeiro foi na CCJ, ficou um pouco apertado, depois no plenário a soltura do Bacelar foi votada com um placar um pouco mais folgado, mas não menos, uma reunião não menos tensa do que foi também na CCJ. Teve embate no plenário por questões de tempo, a princípio era um acordo para cada direita e esquerda usasse aí 3 deputados para falar 10 minutos no máximo, e o voto seria somente sim e não, ou abstenção, e sem justificativa do voto, sem declarar o voto, só sim ou não. Mas aí teve deputado que quis declarar o voto, aí voltou, atrasou um pouco mais, né? Tudo terminou com um placar de 42-21, 42 pela soltura, 21, né, pela manutenção da prisão, 2 abstenções e 5 ausências na Assembleia. Vamos falar sobre tudo isso. Agora, quais são os próximos passos a partir dessa votação feita ontem, que dá a soltura aí ao Bacelar, e quem vai conduzir a liberação dele agora é o ministro Alexandre de Moraes. Como que será feita essa condução? Ele vai voltar ao cargo de deputado? Volta ao cargo de deputado e ao cargo de presidente da Alerj? Pode ser decretada uma prisão domiciliar? Pode ser decretado também o uso de tornozeleira? Vamos saber disso tudo. Vamos tentar entender esse processo todo a partir de agora aqui nesta bancada. Vamos falar também sobre as consequências políticas disso, o que reflete. Tem vários vídeos já recuperados, aí circulando pela internet, entre ele e o governador, porque o governador cresceu depois da operação
né, a mega operação da polícia, lá nos complexos do Alemão e Penha. Então a gente vai entender esse processo todo agora com o Aloysio Abreu aqui na bancada, Aloysio Abreu Barbosa. Vamos falar também do Flávio Bolsonaro, lançado por Jair a presidente. A repercussão disso, né, que deu entre o centro-direita, o centrão também, e o mercado financeiro, que reagiu, não reagiu tão bem quanto quando soube do nome do Flávio. E as consequências também, né? Ontem teve um jantar com várias lideranças, o governador de São Paulo já declarou apoio a ele, o próprio Flávio já disse que ele recua, mas tem um preço. Que preço é esse? Então vamos saber. E por fim, aí que é a parte mais difícil, vamos falar do Flamengo. Aí começa, 4 vezes campeão da Libertadores, 9 vezes campeão do Brasil, Flamengo no Intercontinental. Capaz, o Flamengo tem chance de ganhar o torneio Intercontinental? Tem que passar por 2 clubes, o Cruz Azul, amanhã, do México, e o Pyramid, é isso mesmo? Pyramid, do Egito, na outra semana. E depois o PSG. Como é que fica aí essa projeção também, né, feita pelo Aloysio Abreu Barbosa aqui no programa de hoje? Ontem teve premiação da CBF, o Flamengo levou um caminhão de título, enfim, essa parte do programa você já sabe como é que é. Bom, a todos os flamenguistas aí, parabéns, 2025 histórico, né? Histórico. E pode ser mais ainda, 2025, 26, a decisão é 26 do campeonato intercontinental. Se for, né, enfim, já começa o ano muito bem. Oi, Aloysio. A Rádio Folha FM é líder de audiência? Sim. Se tirar os flamenguistas? Não, aí complica. Não, por isso que eu estou dando... Sua carteira de publicitária é boa? Boa. Se tirar os flamenguistas? Complica, Luiz. Não, por isso que eu estou dando os parabéns aos caras aqui. Nossa, nação, meu Flamengão campeão, pelo amor de Deus. Aí tem história de Flamengo. Tem um candidato aí que é tricolor inchado, mas na época da eleição ele vira flamenguista. Com 10% fica melhor ainda, né? Vai fazer o quê? Exatamente. Bom, 7h13. Vamos lá então, Luiz. Só passar aqui pelo portal Folha 1, já vou trazer o seu bom dia, a gente faz essa abertura. Tem muita coisa para falar, para a gente comentar, para a gente entender esse processo, em que momento estamos também nessa política regional e na política nacional, como é que fica todo esse processo. O Rodrigo Bacelar é um campista nesse processo todo, então a gente vai comentar e falar sobre esse futuro aí também, o que pode acontecer dentro dessas notícias já divulgadas. Tem uma operação, que é a Operação Oricalto, que você traz muito bem lá no ponto final, que ela ainda é um mistério em termos de informação. Ela, na turma do TRF2, tem todas as informações, ela já aconteceu, mas para a imprensa e para o público não tem nada revelado. E parece que essa Oricalto traz aí, né, um desdobramento dessa operação Unha e Carne, que Alexandre de Moraes já busca informação nela para dar desdobramento a essa operação. Enfim, vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, então. Oi. Só para, desculpe, é o contrário. A Zargum e a Oricalco geraram o Encarne. Sim. A origem são... Exatamente nessa ordem. Eu trouxe a Unicarne antes. Não, a Unicarne é devido a essa também Zargum e provavelmente com informações dessa Oricalco que você falou aí, que tem... A Oricalco estava sob sigilo no TRF da 2ª região, que abrange Rio de Janeiro e Espírito Santo, justamente por ter como alvo parlamentares, né? Então ela passou a correr sob sigilo. Ela existe
no papel ela existe juridicamente, mas ela não veio à tona ainda. Perfeito, perfeito. Mas ela é anterior ao encarne. Sim, é exatamente nessa ordem. E tem ainda o depoimento de Bacelar, a Polícia Federal, que nós acompanhamos, o celular do Bacelar, o recado que ele dá ali. Nós vamos falar sobre tudo isso agora. Já, um instante só. No oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde, Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E ainda, de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br de hoje são destaques aqui, as manchetes principais, os assuntos principais, alguns deles agora para você seguir a todo instante atualizado aí, para você também não perder nada. Após a LERJ votar para soltar Bacelar, o que acontece agora? Vamos falar daqui a pouco sobre esse tema aqui. Mesmo com a decisão política pela revogação da prisão, caberá exclusivamente ao STF determinar as condições de soltura e adoção de medidas cautelares. A LERJ decide pela revogação de prisão de Bacelar. Carla Machado, Chico Machado e Tiago Rangel votaram pela revogação. Decoração de Natal no centro de Campos é inaugurada com festa. O evento reuniu crianças e famílias para ver a chegada de Papai Noel. Wagner Moura e, entre aspas, o agente secreto, indicados ao Globo de Ouro 2026. Mulher é assassinada em plena luz do dia em Campos. A princípio ela teria sido morta a pedradas. Meu pai. Suspeito, segundo a polícia, é o ex-companheiro. Estamos no dezembro vermelho, hein, gente? Homem é assassinado a tiros em travessão de Campos. Assim que aposta em aumento de vendas no comércio campista durante o Natal. Goitacás leva o título da B2, 4-1, em cima do Macaé. Guarda Civil Municipal apreende 13 motocicletas durante a operação Ruído Zero. Entidades buscam captação de recursos para a festa de Santo Amaro. E ainda, nadador campista Luca, de Tuim, é bicampeão do campeonato estadual. PF prende 2 PMs por suspeitas de vazamento da operação do Comando Vermelho. Novas regras para obter a carteira, a CNH, né, a carteira de habilitação, né, ou a carteira de motorista, como o Carioca fala, o Fluminense, começa a valer a partir de hoje. São algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. 7h18. Aloysio, deixa eu trazer primeiro o seu bom dia e a gente então engrena nesse assunto, nessa pauta que a gente já falou aqui hoje. Bom dia, Aloysio Abreu Barbosa, bem-vindo aqui a essa bancada do Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Saudações, Beto. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Bom dia, às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta. Os taxistas, motoristas de aplicativo, professores, e não chega a ser uma categoria, uma condição, né? Os pais de alunos que vão deixar os filhos na escola agora bem cedo, com o rádio do carro autorizado na 98. Cara, me deu um branco. Na 98,3. Tá tanta gente entrando nessa faixa, entre 97 e 98, que a gente até se confunde. Mas, enfim, 98,3. É só olhar ali no fundo de Nogueira. É que o meu já fica autorizado na 98,3, né? E é uma faixa disputada, né? Uma faixa disputada, ninguém entra para baixo, para cima, parece final de salto com vara, né? Assim, um para cima, um para baixo, né? Enfim, por que será, né? Mas, enfim, bom dia, sobretudo aí, se você for rubro-negro, né? Porque o negócio a fase tá boa, né? E
melhor do que a fase está boa, não é uma fase sazonal, né? É fruto de uma consistência que tende a crescer, mas a gente vai falar disso no terceiro bloco. Não, esse 98 tem história. Com o tempo a gente conta como é que chegamos a ele, e claro, muito mais do que até chegar de 1.270 kHz a 98,3 MHz, né, tem uma história muito bacana aí. Foi uma escolha que nós fizemos, o Ministério deu essa brecha para a gente optou por 98. Mas vamos lá. Mas depois que a gente fez a opção, a gente fez a opção parecida, né? Ah, sim. É aquela história, né, Luiz? Quem vai imitar o que não é bom? O cara quer, como dizia lá em Italva, vai remedar o que é ruim, tem que remedar o que é bom. Tem gente que começou com rádio pirata, conseguiu uma concessão federal, aí botou, enfim, não vamos. Fala não. Vamos ficar por aqui. Cara, vamos lá. Dia 3, quarta-feira passada, a Polícia Federal fez um convite ao deputado estadual, presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, para uma reunião, que seria uma conversa talvez informal, enfim, não se sabe o texto o áudio dessa ligação, desse contato. O Rodrigo, então, foi até a sede da Polícia Federal, ali na região portuária do Rio de Janeiro, para essa tal reunião. E foi, pelo que a gente conseguiu entender, sem nenhuma preocupação, levou inclusive um dinheiro, quase 91 mil, em espécie no seu carro, levou os seus aparelhos de telefone e tal, e lá recebeu a ordem de prisão da superintendência da polícia. A operação Unha e Carne, né, chegou-se à conclusão pelo ministro Alexandre de Moraes dele ser suspeito de ter vazado informações sigilosas ao deputado estadual TH Joias, do MDB, preso no dia 3 de setembro na Operação Zargum, por ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. E na alegação do ministro Alexandre de Moraes, tinha lá alguns vídeos que a gente teve acesso, toda a imprensa, todo mundo teve acesso, o TH Joias perguntando sobre alguns freezers cheios de picanha, né? Não tinha nem contrafilé, nem nada, era só picanha. Presida, o que eu faço com isso aqui? E a resposta que sai no vídeo, não aparece a imagem de Bacelar, só o áudio: deixa isso aí, doido. E aí, o Bacelar ficou então preso preventivamente, está lá desde o dia 3. O processo como que é? Qual é o rito da casa, determinado também anteriormente pelo próprio Supremo? A votação em plenário para manutenção da prisão, nesse caso, ou da soltura do deputado. O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro foi a soltura. E como que foi esse rito? Primeiro, a CCJ, que tem como presidente o Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim, rapidamente falando, foi aquele deputado que, acho que durante um comício e durante um evento, ele quebrou aquela placa da 2018, não foi, Luiz? Ele, Wilson Witts e Daniel Silveira. E Daniel Silveira, ambos eleitos, depois cassados, né? Depois cassados. Ele é o único dos que continua com o mandato. Perfeito. Enfim, e aí quebraram aquela placa da Marielle. Isso ficou muito marcado naquela época. Aliás, o julgamento dela deve acontecer já pelos próximos dias, também está nas mãos do Alexandre. E a votação na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, era para quê? Para saber se criava ali o projeto ou não para entrar em votação no plenário pela soltura ou não do Bacelar. O rito foi feito, um pouco apertada essa votação, 4-3 para a soltura, e aí foi então para o plenário. Como eu disse mais cedo, essa votação da CCJ foi bem apertada, diferentemente da votação do plenário, que foi mais folgada, mas não menos tensa. E eu quero trazer, Aloysio, baseado nessas informações, com o resultado do plenário, dando a Bacelar a condição de soltura, com 42 votos pelo sim, pela soltura do Bacelar, 21 não, né, pela manutenção
né, da prisão dele, 2 abstenções e 5 ausências, registrando que aqui da região, Carla Machado, Chico Machado e Tiago Rangel estavam presentes e votaram sim pela liberdade, pela soltura de Bacelar. Nesse contexto todo, Aloysio, próximos passos, a pergunta do milhão: quais os próximos passos que serão dados a partir de agora, depois da publicação dessa aprovação do projeto e a comunicação ao ministro Alexandre de Moraes? Veja bem, Nogueira, eu sou leigo, né? Então, a visão é de leigo, mas eu tenho alguma informação por muito tempo em jornalismo, converso muito com juristas, né? A prisão de Bacelar, você tem vários tipos de prisão. A prisão dele foi preventiva. Por quê? Porque é para prevenir que ele não atrapalhasse o curso do processo. Não é difícil entender, né? Como você já disse, há gravações que mostram ele orientando o TH Joias a desocupar um imóvel. O TH Joias é deputado estadual, eleito em 2022 como segundo suplente, morreu Antônio de Paula Pai, presidente. Uma manobra de Carlos Castro jogou o filho de Pisciani para o esporte, que era o primeiro suplente, e TH Joias assume. TH Joias, ele é eleito, ele recebe 15 mil votos, ele é eleito para a segunda suplência, já preso pela Polícia Civil com condenação de 14 anos por associação com o Comando Vermelho. Isso não é agora, isso é antes de 2022, né? É uma dessas manobras jurídicas de que o eleitor brasileiro tanto se ressente, né? Vai de TH Joias a Dias Toffoli, né? Com o Banco Master, né? Indo assistir a final do Palmeiras no jatinho do advogado do principal réu, do Vácaro, né? Vácaro. Enfim. Então, tem essa gravação. Ele chega o TH Joias, ele chega através da morte do Antônio de Paula Pai e do Castro, colocando o filho do Pisciani, vou ver o nome dele. Rafael Pisciani? É um dos filhos de Pisciani. Uhum. Levando ele à Secretaria de Esportes, TH Joias assume, né? E ali começa a relação com o Bacelar, né? Enfim, tem essa gravação, Rafael Pisciani, exatamente, Rafael Pisciani. Essa gravação, né, que foi divulgada, Bacelar diz que não atendeu no telefone que ele não conhecia. O que se diz nos bastidores é que, sim, ele já havia eliminado o TH Joias, eliminado o celular dele que ele usava antes, né? Ele está usando um celular novo. E liga para Bacelar desse celular novo. Bacelar fala isso no depoimento. No que talvez tenha sido uma armadilha do TH Joias, para tipo assim, eu vou cair, Nogueira é maior que eu, vou botar Nogueira na minha fita, porque se eu cair, Nogueira vai cair comigo, porque o Nogueira talvez o buraco seja mais embaixo. Comigo o cerco está fechando. É possível. Então o Bacelar caiu, poderia, que ele mesmo admite que o número que ele desconhecia, ele pode ter caído numa armadilha de TH Joias, para buscar, né, uma costa mais larga que a dele. E também Bacelar caiu em outra armadilha, que foi, como você disse, a ida da Superintendência de Polícia Federal. Ele foi lá sem suspeitar, aparentemente, sem suspeitar que seria preso. Porque ele leva o celular dele, né, sem estar zerado,
normal e leva R$91 mil em espécie de dinheiro dentro do carro, né? Que ele se reservou o direito, seu direito de falar em juízo, né? Sobre a origem do dinheiro. E entregou, o celular foi apreendido, né? E ele se negou a entregar a senha. O fato de ter se negado a entregar a senha quer dizer que tinha coisa ali que ele não queria que ninguém visse, né? Só que a Polícia Federal, ao que parece, recuperou não só todo o conteúdo em chip, como conteúdo em nuvem. Isso é uma causa de pânico na cúpula do poder público fluminense, né? Não só no poder legislativo, executivo, né? Enfim. A gente não sabe o que tem ali, né? Tem muita gente que está muito tensa com isso. Nós, inclusive, conhecemos alguns, né? Tem muita gente que está muito tensa com isso, né? Enfim. O que houve ontem na Alerj era um jogo mais ou menos ensaiado de carta marcada. Se a coisa... Porque Bacelar foi eleito com unanimidade dos votos. Os 6 deputados do PSOL votaram em Bacelar, os 8 deputados do PT votaram em Bacelar. Ontem, a única deputada do PT que votou para relaxar a prisão foi Carla Machado, né? A bancada recebeu a orientação de votar pela manutenção da prisão. Isso tudo está precificado. Por quê? Se é um placar dilatado demais, vai parecer uma provocação a Alexandre de Moraes. Então, a Alerj estava entre a cruz e a espada. Ou eu provoco a ira de Moraes, provoco a ira de Bacelar. Tentaram uma saída salomônica. Eu vou dar um placar apertado. Isso é jogo para a galera, né? Como também o PSOL, agora o PT, ficarem posando de vestais, com todo respeito, né? É para sinalizar para a base para ganhar na trouxa, né? Enfim. Quais são as consequências jurídicas? Vamos ao primeiro ponto. Foi votada a liberdade de Bacelar, né? A revogação da prisão. O STF é obrigado a cumprir isso? Não, não é obrigado a cumprir isso. O STF pode manter a prisão, por exemplo. Tipo assim, o TCE vê indícios de irregularidade, mal comparando, indícios de irregularidade no ano administrativo de Nogueira, em 2019, com o prefeito Etalvo. O TCE recomenda a cassação das contas, reprovação das contas do Nogueira. Quem aprova não é a Câmara. Vale o parecer do TCE, mas a decisão é da Câmara. É mais ou menos, mal comparando, né? Uma coisa é administrativo, direito administrativo, outra coisa é direito penal, mas é a mesma coisa. O Supremo não é obrigado a acatar a decisão da Alerj. Logicamente que é um presidente de um poder investido do voto popular para ser eleito deputado estadual, reeleito, e depois reeleito pelo voto de seus pares, né? Mas, assim, o que deve acontecer é o relaxamento da prisão. Agora, com medidas cautelares. Quais são? Né? Aí tem várias possíveis. Você falou algumas aqui. Uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno residencial. Talvez não chegue a ser uma prisão domiciliar. Você pode, durante o dia, né, sair e tal, mas 18 horas tem que estar em casa, dormir em casa. Né? Recolhimento de passaporte, para evitar a possibilidade de fuga, né, para um país estrangeiro, para outro país. Impossibilidade, proibição de contato com outros investigados. Ou seja, se tiver outro deputado sendo investigado, ele não pode entrar em contato. Ele não pode falar com o TH, por exemplo, que por enquanto a gente sabe que está envolvido, né? Essas são as condicionantes, as medidas cautelares que podem ser impostas a Bacelar. A gente tem que lembrar que foi o seguido descumprimento de medida cautelar, inclusive a última
meter ferro de solda na tornozeleira, que levou o Bolsonaro à prisão de cair em caráter definitivo, né? A cautelar existe para ser cumprida, né? A gente não sabe, né? Isso que vai decidir Moraes. O caminho agora publica em Diário Oficial a resolução da Alerj, a Alerj encaminha o Diário Oficial ao Supremo e o Supremo decide. E por que isso está com Moraes? É outra pergunta. A DPF das favelas, né? Feitas ali pelo ministro Edson Fachin na pandemia, colocando regras para incursões policiais nas favelas durante a pandemia. Muito criticada, e com certa razão, ao meu ver, porque tornou, na mente das facções criminosas, as favelas do Rio um acesso inexpugnável, que para entrar ali o Supremo está de olho e tal, papá. E não é à toa que 1/3 dos bandidos, dos 117 bandidos mortos no Alemão na Penha, 1/3 eram de fora do estado do Rio de Janeiro, né? Como disse o prefeito Eduardo Paes, a DPF de favela meio que transformou o Rio num resort de bandido, né? Mas, a partir dela, Moraes, né, e da ligação de THJ com o Comando Vermelho, Moraes passou a ser... Estava com Fachin. Fachin foi o quê? Eleito presidente do Supremo. Presidente do Supremo não pode ser relator de caso, porque se houver empate em plenário, ele tem que dar Minerva. Cai em sorteio e cai justo em quem? Alexandre de Moraes. Por isso que isso está com Alexandre de Moraes, entendeu? Então, essas são as consequências jurídicas. Ele pode acatar, pode não acatar, deve acatar e deve impor medidas cautelares. Agora, o que está nessa operação, as Argum que prende THJ, gera um encargo que é o que prende Rodrigo. Tem a Operação Oricalco, que eu trouxe aqui, né? Muito pouco falada, ela corre sob sigilo. Ela está, como já disse aqui, no 2º Tribunal Regional Federal, né? Porque envolve deputados, tem questão de foro, né? Deputados estaduais, e nas quais, segundo corre nos bastidores, Bacelar poderia estar envolvido, assim como outros deputados, inclusive conhecidos nossos aqui da região, podiam estar envolvidos nessa operação de cálculo, que ninguém sabendo do que se trata, porque ela está sob sigilo. Mas, assim que foi formado pela Polícia Federal da operação de cálculo, Alexandre de Moraes enviou ao juiz da Oricalco, né? Deixa eu ver aqui, ó, a parte exata, né? Só um segundo, por favor. Aqui, ao desembargador relator Júdice Neto, da primeira seção especializada do TRF2, solicito o compartilhamento de todos os elementos de convicção angariados em todos os procedimentos e processos relacionados à Operação Oricalco. Isso despachou Moraes. Então, a gente não sabe o que tem nessa Operação Oricalco. O que a gente sabe, assim, que circula em bastidor, a gente não sabe se é um bastidor, que Rodrigo pode estar ali também, e outros deputados. Segundo se falou por aí, seriam o próprio Rodrigo e mais 5 deputados, né? E também estaria ligado ao crime organizado, por isso que poderia estar, que foi puxado pela DPF das favelas. Que tipo de relação a gente não sabe, a gente precisa saber, né? E o celular de Rodrigo, né? Essas são, no dia de hoje, a preço de hoje, as consequências jurídicas, os próximos passos a partir da votação de ontem. Agora, a votação de ontem é precificada, estava ensaiada. E mostra também que Rodrigo e Cláudio Castro continuam ainda com poder majoritário na Alerj. Isso é importante. O que vai levar a gente ao segundo passo, que eu queria saber sua opinião também, da parte política, consequências políticas. Cara, assim, tem um momento que a gente destaca aqui, e você ressalta também aí, muito importante.
as consequências dessa operação em relação ao voo que vinha alçando o governador do estado. Qual será o impacto disso? A gente não consegue, pelo menos eu não consigo dimensionar, e aí alguns vídeos já foram recuperados do governador, até aqui na Ponte da Integração, o João Peixoto, lançando o substituto, batendo no ombro de Rodrigo, meu substituto, a partir do ano que vem, que é agora 2026, vai ser assim um amigo, e lança ali o Rodrigo. Enfim, fica muito claro o apoio dele naquele momento ao Rodrigo. Agora, dali para lá, a coisa a gente sabe que tem toda uma história, acabou desandando também o próprio Rodrigo, com aquela demissão lá do Washington Reis, e aí ele já não era mais o favorito do Castro agora, neste momento. Qual a consequência dessa operação sobre o voo que Cláudio Castro alçou, né, começou a decolar com a operação que você citou, a mega operação nas comunidades lá, nas favelas do Alemão e Penha? A gente ainda eu não sei, mas acredito que deve ter naturalmente consequências ruins, negativas, de novo, para o governador que pretendia ser ou que pretende ser um pré-candidato a senador. E aí, ainda muito difícil projetar isso, porque tem ainda o desenrolar dessa primeira decisão do Moraes, que deve ser hoje ou amanhã, se solta ou não, e com uma condição, o Aloysio, ele volta com essas cautelares, naturalmente, vamos supor, mas se ele for liberado, tiver liberdade, ele volta à Assembleia, mas não volta à presidência, porque tem, para mim ali, fica claro que Alexandre determina que ele se afaste do cargo e da Alerj, para cumprir essa prisão preventiva. Se Alexandre aceitar essa votação da Assembleia ontem, ele volta a ser deputado e volta a ser presidente. Eu vi pessoas comentando até em bastidor de que ele poderia pedir licença do cargo para tentar amenizar este momento. É uma reviravolta muito grande no cenário político do estado do Rio. Como que você entende esse processo aí agora? E o que pode acontecer? Será que ele volta a presidente? Será que ele volta a deputado? Como é que você vê esse momento também? Olha só, as pretensões do Rodrigo, governo do estado, estavam muito bem encaminhadas. Ele conseguiu tirar Thiago Pampolha da aliança sucessória, fazer Thiago Pampolha. Isso, o Blog Opiniões noticiou antes de todo. Estou vendo muita gente da imprensa carioca nacional agora noticiar coisa que nós aqui, o Blog Opiniões noticiou muito antes de todo mundo. Né? Ele estava muito bem colocado, ele tira o Thiago Pampolha, que era o vice de Castro, para o TCE, entrega a SEDAI de porta fechada. Isso também está sendo investigado, tá? Isso também passou a ser investigado. Né? E ele estava com a promessa, tirou o Thiago Pampolha, Castro tem que renunciar até o dia 4, se quiser ser candidato, 4 de abril, ele assumiria, chegou a especular-se que ele assumiria nesse ano ainda. Ele consegue a promessa de apoio, vai a Ana, ele consegue a promessa de apoio de Bolsonaro, que Bolsonaro frisa. Se não surgir nenhum fato desabonador, parece que Bolsonaro tinha bola de cristal, né? Embora não tivesse muito para ele, né? Mas enfim, para ele próprio, mas enfim. O Rodrigo estava com a faca e o queijo na mão. Porque é aquele negócio, cara. Você vai tirar um carro, eu tenho um picape, é carro comprido. Você sabe que é mais arriscado a bater? É quando você olha para o retrovisor, para o vão pro vão da saída do estacionamento, já passou. Aí você bate a lanterna lateral.
Entendeu? Ele vai... É a primeira vez que ele assume como governador, tirou Pampolha, em 3 de julho, exonera Washington Reis. Né? Sem falar com Castro. Flávio Bolsonaro vai a ele em Búzios, essa reunião está filmada também, pede para voltar. Washington, ele falou que não. Né? Falou que não. Foi um movimento de arrogância, né? E pelo qual ele pagou caro. A partir dali, aí Flávio não consegue com o Rodrigo, Castro está em Lisboa viajando, liga para Castro e Castro fala, não, vou botar o Washington voltar. Quando volta, essa tropa de choque que ontem votou lá a soltura dele, teve uma reunião com o comissário de Castro, falou, se voltar o Washington, pode custar seu impeachment na LERJ. Castro não volta o Washington. Mas a partir dali, eles cortaram a relação. Isso é 3 de julho. 3 de julho, né? Cortaram a relação Rodrigo e Cláudio Castro. Né? Só para relembrar a parte política, né? E lembrando também que essa coisa da ida de Pampolha para o TCE pode estar também sob o escrutínio aí da Polícia Federal e do STF, tá? Isso foi falado também. Como é que teria sido isso? E a gente sabe, ele noticiou aqui, né, antes de todo mundo, que foi a vaga do TCE e a SEDAI de porta fechada. Porta fechada, eu boto todos os meus assessores ali na SEDAI. Né? Enfim, consequência política. Sinceramente... desculpa. Não, só queria colocar também que, e aí você pega bem esse movimento aí da Justiça, no que o Pampolha foi para o Tribunal de Contas, esse movimento, tem um outro movimento também que está sobre o mesmo, vou usar a mesma palavra, o mesmo escrutínio também do mesmo ministro, que é a ida do Rafael Pisciani para a secretaria. Ele pediu todos os códigos ali do SEI, o Sistema Eletrônico Integrado do Governo Federal, que você registra ali hora, dia, local, tudo certinho, de cada ação dessa do governo, no caso de mudança de comando de uma pasta como a que Rafael foi, e que o TH, que é o processo anterior, né? E que o TH assumiu a Assembleia. Quer dizer, está tudo sendo investigado e, como você disse, assim como a Uricalco, também tem uma parte dessa que está sendo mantida em sigilo. Porque vou repetir, isso quem diz é o capitão Rodrigo Pimentel. Já se sabia que TH Joias era homem do Comando Vermelho, ele foi condenado a 14 anos de prisão por isso, preso pela Polícia Civil. Ele concorreu já com esse pesando sobre ele. Quando, logicamente, o Tony de Paula morre, ninguém matou o Tony de Paula com o mandato dele. Né? Isso não houve, morreu por causa natural. E Rafael Pisciani vai para a Secretaria de Esporte para abrir espaço para TH Joias. Já sabia que era TH Joias. Já sabia que era TH Joias. Isso não era segredo. Né? Já se sabia. Inclusive, mesmo assim, teve 15 mil votos. Você vê como é que é a coisa. Né? Mas, enfim, quais são as consequências políticas agora? Bacelar volta à presidência, eu acho quase impossível. Eu vou ler aqui as palavras de Alexandre de Moraes. Abre aspas. Bacelar teve conhecimento prévio da operação policial, comunicou-se com Tiago, que é o nome de batismo do TH Joias, principal alvo da ação, e ainda orientou quanto à retirada de objeto de interesse investigativo. O parlamentar tem fortes indícios de participação em uma organização criminosa. Está falando de Bacelar. Eu acho que, para a presidência, acho muito, 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 muito difícil. Isso já foi dito, né? Por gente que está com fonte de apuração lá no Supremo. Seria impossível ele voltar para a presidência. Qual seria a saída?
E você falou muito bem. Porque se não vota o presidente, por enquanto, o presidente, inclusive, presidiu os trabalhos ontem, né, é o Guilherme Delaroli, que é PM de carreira, do PL, né? Mas ele assume como substituto, na ausência do titular. Se Bacelar, por exemplo, não pode reassumir a presidência, tem que ser convocada uma nova eleição. Então, tecnicamente, o caminho mais simples seria, como você bem disse, Bacelar se licenciar no mandato, para Delaroli assumir, né? Assumir até o final da legislatura, né? E se houver eleição, e ontem, mesmo sendo uma coisa ensaiada na Alerj, que a gente sabia de antemão, Bacelar e Castro mostraram força, mostraram que tem ampla maioria na Alerj ainda, né? Outro nome que surge com força, se houver eleição, é Rosenberg Reis, irmão de Washington Reis. O que se acontecesse seria o pior dos mundos para Rodrigo. Embora o Rodrigo tenha sido reeleito presidente da Alerj, mantendo Rosenberg na mesa diretora, que era uma esperança de manter uma ponte com o irmão dele, né, Washington Reis. Só que o Rodrigo implodiu essa ponte em 3 de agosto, né, quando ele exonera... Em 3 de julho, perdão, quando ele exonera Washington Reis, e implode também suas chances de concorrer a governador. Né? E o plano B de Rodrigo, por outro lado, também fica que seria... Foi o plano A durante muito tempo, mas era o plano B agora, porque ele tinha subido sarrafo, a gente falou isso aqui algumas vezes, era ser conselheiro do TCE, que ele conhece muito bem, como advogado, né? Isso também fica bem mais difícil, né? Bem mais difícil. Sob esse foco de atenção agora, é bem mais difícil, né? Eu acho que, Rodrigo, assim, primeiro tem que ver se o STF vai acatar a deliberação da Alerj, deve. Quais são as cautelares que vão ser impostas a ele, né? E como fica a situação. Entre as cautelares também está o afastamento da presidência. Isso pode ser determinado por medida cautelar. Você pode voltar à rádio, mas você está fora da gerência. Entendeu? A gerência diva Cristiana Luiz que se virem que vai ficar. Entendeu? A gente não sabe quais são as cautelares. A gente sabe o seguinte, tem uma lupa enorme em cima de tudo que ele fizer agora, né? E, assim, e você tem, assim, incógnitas. Você não sabe o que está no celular dele. Só quem sabe é ele próprio. Né? Mas ele não quis dar senha. Aí a gente não sabe o que está nessa operação Orical. Uns passarinhos verdes me contaram o que está na operação Orical. Mas eu me reservo o direito de andar atrás do judiciário com responsabilidade jornalística, não na frente. Me contaram motivos, me contaram nomes, mas eu me reservo o direito de andar atrás, não na frente. Não, perfeito. E aí, eu acabei de estar atrapalhando o raciocínio, mas aí não tem um rito claro aqui, ou pelo menos um regimento interno. Caso ele volte e não assuma a presidência, aquilo que falou, é tudo né? Estamos supondo. Se ele voltar a ser deputado, mas não presidente, tem outra eleição? Tem que ter outra eleição. Tem que ter outra eleição. Se ele se licenciar, não. Ah, perfeito. Então, se Rosenberg tiver chance, numa eleição, ele fatalmente vai se licenciar para assumir o Delaroli, não o Rosenberg, que seria o pior dos mundos para ele. Porque a família Reis colocaria o governador na parede para ter apoio na Assembleia? Não, porque
a derrocada de Rodrigo começou pegando Costa ao Rei. Se no final tudo isso, o Rosenberg assume presidência, pelo amor de Deus. Sim, mas numa... É tempestade perfeita. Sim, não, mas numa eventual... Porque aí, Rodrigo, no caso isso, então, de fato, aconteça, foi o que você falou. Aí a estratégia não é nenhuma opção, aí é quase que uma obrigação do Rodrigo, né? Se ele quiser manter, tirar essa tempestade do caminho dele, é não assumir a vaga de deputado. Tirar a licença. Exatamente. A gente não sabe, cara, a gente não sabe, tem que desejar o melhor. Rodrigo, eu falei que desde o primeiro dia, Rodrigo é uma liderança, muita habilidade, né? Uma ascensão meteórica. Eu só acho particularmente, assim, e acontece com muita gente que sobe, sobretudo sobe rápido, se cerca de muita gente que fica falando, você é o bom, você é o cara, um bando de puxa-saco que vive disso, ofere lucro pecuniário disso, entendeu? Busca montar grupo de comunicação, busca uma série de coisas. E acaba conduzindo o cara. E assim, a pessoa que diz, isso daqui pode dar ruim, isso daqui pode dar ruim. Essa pessoa é vista como crítica ou como inimiga. Não. Essa pessoa pode ser uma aliada real, porque ela está dizendo o que vai acontecer, o que pode acontecer. Não é tudo aquilo que eu não quero falar, eu sou amigo seu, mas nem tudo aquilo que você fala, porque você quer bom, bater palma para você. E nem vice-versa. Entendeu? Então tem muita gente que estimulando uma grande eloquência de Rodrigo, enfim, como ocorreu com o Garotinho antes, como ocorre com Lula, ocorreu com o Fernando Henrique, com o Bolsonaro. É um bando de raspone, entendeu? Rafael Diniz. Que vive de pegar os farelos da mesa do senhor de engenho. Entendeu? Então eu acho que isso, enfim. Agora, lamento profundamente isso tudo que está acontecendo com o Rodrigo e espero, como eu disse desde o primeiro dia, quem está caído hoje, amanhã pode se reerguer, está aí Lula para provar isso. E para fechar esse bloco, Negra, se me permite, que já são 7h57, 2 comentários aqui que eu gostaria de responder. Posso falar? Por favor, vai lá. Eu vi aqui também. Tem aqui o Renato Carvalho de Oliveira. Bom dia, Luiz. O RJ está fadado a ter seus principais governantes mais nas páginas policiais do que políticas? Seria uma herança maldita ainda do Império, da qual o RJ foi a capital? Obrigado. Eu não creio nesse fatalismo histórico, não. Não creio, não, Renato. Mas, assim, realmente, nós tivemos, né, governadores, Sérgio Cabral, Moreira Franco, Garotinho e Rosinha presos, né? Nós tivemos presidente da Alerj, Nader, Paulo Melo, o próprio Cabral chegou a ser presidente da Alerj, né? E agora Rodrigo presos. É muita gente realmente. Mas tem que lembrar também que foi capital da República, de uma República que teve Lula, Temer, Collor e agora Bolsonaro presos. Então, o problema, se existe, o Rio meio que espelho do Brasil, né? Agora é triste, sim, é triste. Embora também a gente não possa tirar do radar uma coisa. Após a operação, a incursão dos morros do Alemão da Penha, complexo favela do Alemão da Penha, ao saldo de 121 mortos, 117 deles traficantes armados, fortemente armados, Castro ressuscitou em termos de aprovação, né? E Lula, ao criticar a operação, foi muito... perdeu popularidade. A gente vai falar um pouco disso no próximo bloco. E a DPF dessa favela foi muito criticada por ter tornado, como próprio, usando palavras aí do prefeito carioca da Paz, o Rio resort de bandido. Isso também pode ser uma resposta da DPF dessa favela, uma resposta política do Supremo.
não é só... E no que endossa o discurso do governo federal. Não é só combater o traficante armado na comunidade. É combater a infiltração do crime no poder político e no poder financeiro do país. Isso pode ser uma disputa de narrativas políticas, sim. Pode ser, sim. Né? A gente não tem como botar a mão no fogo por isso, mas, assim, 2 mais 2 são 25, né? Então, ser 4. E outra pergunta aqui do Maurício Batista. Se o ministro ainda achar que o deputado possa atrapalhar as investigações, as medidas cautelares serão mais rígidas. E no depoimento não querer passar a senha, com certeza algo mais agravante deve ter. Portanto, aguardemos Moraes não deve parar por aí. Acho que foi só a pontinha do iceberg. É possível, é o que muita gente comenta. Mas, enfim, a gente só vai saber quando o Moraes, de fato, se manifestar sobre a decisão de ontem da Alerj, que ele pode cumprir, pode não cumprir, e o mais provável é que cumpra com uma série de medidas cautelares. Perfeito, Luiz. 8h01, então, fechamos esse bloco. Vamos seguir acompanhando todo esse movimento, né, as próximas horas, dias também aí, a publicação e depois o comunicado e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, e, claro, a gente traz aqui sempre na pauta esse debate. Virando a chave... Pois não. Outra coisa, não tem prazo para esse também não, tá? Não tem... Não. Perfeito. É quando ele for comunicado, publicado no oficial, o Alerj envia para ele a decisão e aí ele... Isso não tem prazo, não, tá? Não tem uma determinação de prazo também na lei, né? Não. Ele pode alegar que, por exemplo, que novas informações do Oricalco, enfim. Sim. Isso não é uma coisa que tenha regimento, como é o processo da Alerj, não, tá? Uhum. Um prazo regimental. Sim. Isso pode entender. Perfeito. Não é coisa urgentíssima, né? Aquela não, coisa pode ser que seja amanhã. Mas não está escrito que deva ser até depois de amanhã, entendeu? É quando ele formar juízo sobre o que a Alerj decidiu e os elementos que ele tem, que já o fizeram decretar a prisão de Bacelar, e novos elementos que possam surgir nas investigações. Tanto da Zargum, quanto da Wincarne, que virou prisão de Bacelar, quanto do Oricalco, que é esse mistério, né? E o que tem também no celular de Bacelar. E outra coisa, e se TH Joyce fizer então, delação. Fizer delação premiada, como é que foi o nome? Virar o Mauro Cid. Mauro Cid. A gente não sabe, né? Mauro Cid era tenente-coronel condecorado do Exército. Você traz o elemento... É um design de joia com ligação com o Comando Vermelho. Não, você traz um elemento novo aí que eu não tinha ouvido e nem pensado, que é complicado. Tô rindo, mas é complicado. Que você tem hoje duas preocupações que você falou muito bem. A classe política fluminense está em pânico com as informações contidas no celular do Rodrigo. Aliás, são 3 celulares, né? São 3, mas um era o pessoal. Um era o pessoal. O que tem nesse celular pode mudar a política fluminense. Tanto para o bem, ou para o mal, ou para um lado, ou para o outro. Pode não ter nada. Pode não ter nada e... sim. Agora, se não tivesse nada, ele entregaria a senha. Pela lógica. Verdade. E a Operação Oricalco, que aí também é outro mistério. Quer ver uma coisa? Qual o prazer que você tira com o patrulheiro rodoviário quando pede para você fazer o teste de bafômetro, você sabe que não bebeu nada. Você faz com prazer para humilhar o cara. Não foi esse o caso, né?
Boa, faz na hora, Não, faz na hora. Bota a senha aqui, Boninho. Você bota e dá risada. E ainda tem Quando você tem o que esconder, você... Assim. Não bota a boca no bafômetro, não dá a senha. Não, eu não vou fazer. Não, agora, tem outra coisa que nós não estamos... É porque são tão grandes as possibilidades nesses outros casos, Oricalco e o celular, e agora você traz aí o TH Joias, eu não tinha pensado, se ele resolve ser delator enfim, tem outra questão também que pode ser mais um outro complicador. Ele também pediu silêncio, preferiu ficar em silêncio com relação ao dinheiro em espécie que estava em seu carro. É bom lembrar, e não custa nada, nós estamos em tempos de Pix. Pouca gente hoje anda com dinheiro em espécie. Então, ele preferiu até o silêncio desse depoimento, nessa parte do depoimento. Bom, 8h06. Fechamos então esse bloco. Daqui a pouco de volta com Folha no Ar. Vamos virar a chave lá do próximo bloco para essa política nacional. O lançamento do Flávio, feito pelo Jair a presidente, daqui a pouco. E ainda hoje, se der tempo, vamos falar do Flamengo. Nada, o Flamengo já viajou pro Mundial, não já? Pega agora o Cruz Azul, é amanhã o jogo. O jogo vai ser no início da tarde, é isso mesmo? 2 horas da tarde? Vamos lá. O Cruz Azul foi eliminado do campeonato. 8... Beto, calma. 8h07. Voltaremos a seguir então no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por Imagem. Tinha uma pergunta da Silvana lá, Luiz, sobre esse tema. Vamos abrir com uma pergunta da Silvana no próximo bloco. Tá show então. E ela fala também sobre o Flamengo, nossa querida. E só aqui um comentário que eu gostaria de ler, o Bruninho Farol. Se eu sou representante do partido MDB, apoio um cara desse para deputado, depois no meio o filho de Pisciani e também é do MDB, quem foi que me indicou para a secretaria? Será que foi o Washington Reis? Então, se são culpados todos, chamam o Washington Reis. Essa coisa partidária, enfim, eu acho realmente, assim, isso o capitão Rodrigo Pimentel também falou, que inspirou, né, Capitão Nascimento. Né, um partido que aceita que alguém já condenado 14 anos de prisão por associação com facção criminosa seja candidato, esse partido tem que rever, né, o seu próprio motivo de existir, né? Independente de Pisciani, Cláudio Castro, Washington Reis, né? Enfim. Né? Há que se ter não precisa ser São Francisco de Assis, então tomar tenta ter 14 anos de prisão, condenado por associação com tráfico com Comando Vermelho, um pouquinho demais, né? Também concordo, assim, PMDB, enquanto partido, que já foi o partido que resistiu à ditadura, né, militar, na época da nossa última ditadura, deixou muito a desejar em deixar que um quadro desse disputasse a eleição. Agora, teve 15 mil votos, tá? E quem votou nele? Como foram conquistados esses... Como foi? Filho de chocadeira. Desceu no disco voador. Foram 15 mil cidadãos fluminenses que votaram nele. Enfim. O perfil do eleitor se diz muito nesse caso aí também, né? Muito. Eu, sinceramente, vou falar uma coisa que eu falei. Não existe filho de chocadeira. O direito divino, onde Cláudio é o rei e o filho de Cláudio vai ser o novo rei, isso acabou. É eleito. É voto popular. Não dá para querer dizer que a causa está em quem foi eleito. A causa está em quem elegeu.
Agora tem, isso aí dá um outro programa, Luiz. Sim. Dá outro programa. Em que condições eu fui colocado aqui para votar nele? Recebi algum favor? Fui obrigado pelo poder de um crime organizado? E aí? Isso dá um outro programa, né? Dá um outro programa. Vamos lá. Também vou combinar, né? Comando Vermelho, Toffoli, um avião do advogado do Vaccaro, para depois entrar sigilo sobre o Banco Master. Brasil realmente... É desanimador. Desanimador. Enfim. Vamos lá. Depois de tão longe que a gente veio, né? O momento é desanimador. Mas vamos ter fé. Isso o brasileiro tem como de norte a sul, né? Já dizia lá a nova pesquisa do Quaest, que está inclusive no livro dele lá. São 8h11, rápido intervalo, a gente volta a seguir. Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos oferecem o Folha no Ar. Clínica Doutor Hérnia chegou a Campos dos Goitacás.